Olá, estamos iniciando mais um Coffee Break, o podcast de respeito. Eu sou Eduardo Cruz e hoje vamos conversar sobre a maior operação policial realizada na história do estado do Rio Grande do Sul e também uma das maiores do país. Para conversar conosco sobre esse assunto hoje, estamos aqui com o responsável pela investigação e por toda essa mega operação, delegado Gabriel Borges. Gabriel, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra estar aqui e principalmente, né, dando transparência e publicidade para o trabalho da Polícia Civil, para o trabalho das forças de segurança do nosso estado do Rio Grande do Sul. Com certeza é muito importante isso, né? Então, Gabriel, os números realmente são bem impressionantes, né? A gente teve aí, citando alguns, né, 50 milhões de reais de valor total apreendido, né, mais de 100 veículos, 2 aeronaves, foram 1.300 agentes policiais envolvidos na operação, cumprindo 1.368 ordens judiciais, né? Esse número, esse volume de informações importantes da operação, né, ela representa que tipo de impacto na organização criminosa? O quanto compromete, o quanto abala a estrutura dessa organização? Bom, a gente teve sim esse número bastante alto de ordens judiciais, né, que foram deferidas nessa investigação, mas não só falando da Operação Kraken, né, essa operação que a gente conseguiu cumprir, né, no dia 19, com um êxito bem significativo no que tange aquilo que a gente esperava, foi até superior do que a gente imaginava. Mas a questão envolvendo organização criminosa e lavagem, né, a busca pelos bens, pelo patrimônio, valores, dinheiro, bens que são de origem ilícita e são convertidos em valores lícitos por parte das organizações criminosas, essa forma de atuação ela vem sendo o novo foco da Polícia Civil nos últimos anos. Então, é um trabalho de investigação que é qualificada, não é uma investigação fácil, ela requer bastante dedicação dos policiais, acesso a meios tecnológicos, novas formas, novas metodologias de investigação, porque a lavagem de dinheiro, essa ocultação dos bens, ela é algo que não é fácil de ser rastreado. Ainda mais quando ela é motivada e promovida de um estilo empresarial, que é o que a gente enfrentou. Então, eu destaco, eu aponto esse trabalho que foi feito, mas são inúmeros outros trabalhos que a Polícia Civil como um todo vem fazendo, né, no combate ao crime organizado e entendendo que a asfixia financeira é a melhor e mais eficaz forma de reduzir o poder dessas organizações criminosas. Se elas continuarem com dinheiro, elas vão se reestruturar. Se a gente conseguir atacar o patrimônio delas, a gente vai dificultar e até mesmo impedir a sua reestruturação, pelo menos nos patamares que a gente vivenciava. A Operação Kraken, a gente acredita sim que pelo tamanho do prejuízo financeiro a gente vai trazer um impacto muito considerável a esses criminosos, né, que pertencem a essa organização criminosa, não só ao patrimônio direto, mas também indireto, porque nós tivemos mais de 190 contas bancárias que foram congeladas, ou seja, aqueles laranjas que serviam apenas para fornecer nome para que a facção movimentasse dinheiro, também foram alcançados, imóveis foram sequestrados, veículos, né, que serviam como, às vezes, moeda de troca, às vezes algo para cometimento de crimes patrimoniais, também foram sequestrados. As lideranças foram presas, ou seja, estão agora fora da rua, né, fora daquela facilidade fora de contato. Sem dinheiro, né? E sem dinheiro. Então a gente acredita, sim, que isso vai trazer um impacto muito considerável para essa organização criminosa. Porque nós vemos até pelo parte das ordens judiciais foram cumpridas em 14 casas prisionais, né? Então a gente vê assim, tendo dinheiro, a liderança mesmo cumprindo pena, mesmo no sistema prisional, ela continua atuando, né? Então fica claro isso, que o sufocamento financeiro realmente é uma ferramenta bem importante, né? Então vemos até algumas questões que não são comuns em operações aqui, entre elas quebra de sigilo bursátil também, porque a gente vê que até nesse nível chegou a operação financeira dessa organização, né, em bolsa de valores. Exatamente, né? A gente percebe, a gente cumpriu muitas ordens judiciais em casas prisionais porque as lideranças, algumas, comandam o crime de dentro do sistema penitenciário. A gente verificou já outras operações policiais em passado recente em que
os criminosos eles adquiriam drones de até R$200 mil, ou seja, uma aeronave capaz de transportar 15 quilos. Sim. Então, isso... Tem grande autonomia de voo também. Né? Autonomia, distância, capacidade de controle a longo, né, sim, a longa distância. Né? Então, isso faz com que os criminosos tenham acesso, por exemplo, a telefone celular. E conseguem manter a comunicação. Na nossa operação, a gente aprendeu mais de 100 celulares em casas prisionais. Então, isso denota, sim, que a gente tem um problema, nós temos um problema estrutural e a gente também precisa combater, né, para impedir que essas pessoas tenham a comunicação externa, ou pelo menos reduzir, né, que não seja algo que facilite, né, a comunicação com os membros que estão em liberdade. Sim, isso é um tema antigo, na verdade, Gabriel, porque não somente o fato de, para o público em geral, entender um cumprimento de um mandado de prisão dentro de uma casa prisional já é algo que é difícil de entender, né? Quem está fora do meio policial, do meio jurídico, sim, mas o indivíduo está preso e tem um mandado de prisão contra ele, né? Então, assim, como é que ele está trabalhando dentro da prisão? E ainda fala a questão do acesso ao celular, acesso a meios eletrônicos, acesso à internet, né? Isso é algo que realmente fica difícil de se entender como se perpetua no nosso sistema, né, uma fragilidade, uma vulnerabilidade que, na verdade, custa um valor alto para a sociedade e, consequentemente, para a estrutura do Estado também, e manter a força policial sempre investigando, sempre tendo um retrabalho, sempre refazendo algo que foi feito no passado. Né? Qual a luz no fim do túnel em relação a isso? Nós temos duas questões bem importantes. A primeira, eu sempre menciono, e às vezes as pessoas questionam, como assim uma ordem judicial de prisão para alguém que já está preso? Isso é importantíssimo. Nós, enquanto polícia judiciária, fazemos isso. Por quê? Imaginemos que esse indivíduo ele vai ter uma progressão de regime, um livramento condicional, ele vai ter alguma facilidade na execução da sua pena e ele vai ser posto em liberdade. Imaginemos que hoje é o dia 10 de abril, ele vai ser posto em liberdade no dia 20 de abril. Se eu consigo uma nova prisão para esse indivíduo, ele vai continuar preso. Então é importantíssimo que, se eles estão cometendo crimes dentro do sistema prisional, que eles sejam responsabilizados por isso. Isso é algo que é, dentro da investigação do crime organizado, muito importante. O segundo ponto que eu destaco, até como algo que acredito que vai nos trazer um reflexo muito positivo, foi a criação, no final do ano passado, pela Polícia Civil, da Delegacia que Combate Crimes Carcerários, a DICAR, crimes que ocorrem dentro do sistema penitenciário. Eu acredito que isso foi fundamental, é uma delegacia muito nova, ela não tem nem um ano ainda, mas é um tipo de investigação que era necessário, que era urgente. Então eu acho que a criação dessa delegacia, a estruturação e a autonomia para que esses policiais consigam investigar os crimes que são cometidos, não dentro, mas a partir do sistema prisional, investigando essas lideranças, transferindo lideranças para o sistema penitenciário federal quando necessário, isso vai acabar trazendo um reflexo muito bom e acredito que muito em breve. Isso também traz outra questão muito curiosa, que um dos cumprimentos de ordem judicial foi em uma penitenciária federal, nessa Operação Kraken, né? E nós vemos aí que talvez quebra um pouco aquela imagem que se tinha de que as unidades prisionais federais são mais qualificadas, são protegidas dessa facilidade de acesso a celulares, a recursos para os criminosos continuarem atuando, né? Muda isso, essa percepção, hoje ela está quebrada em relação à qualificação dessa estrutura federal, porque nós tivemos lideranças dentro de uma instituição prisional federal que estava atuando livremente no comando das suas operações fora da prisão. Né? O sistema penitenciário federal ele é sim diferenciado no que tange ao isolamento e à proteção. Né? Isso realmente é um fato. E o que a gente conseguiu descobrir, o que nós conseguimos descobrir na Operação Kraken, foi uma estrutura de organização criminosa estritamente organizada, propriamente dito, e hierarquizada. Tanto que as principais lideranças estavam no sistema penitenciário e as lideranças superiores do grupo em penitenciárias federais. E isso não impediu que eles continuassem, embora não com comunicação direta com o pessoal que está na rua, não impediu que eles continuassem com poder de mando na organização criminosa.
mesmo em sistema penitenciário federal. Como é que isso ocorre? Bom, pode ser com visita de familiares, com contato com advogados, com contato com pessoas que fazem a visitação, e a partir dali as ordens são emanadas. Mas sim, isso chamou atenção, nós tivemos prisão de lideranças no sistema penitenciário federal, porque a investigação conseguiu comprovar que eles seguiam determinando os rumos da organização criminosa. Sim. Tem uma pergunta aqui que surgiu, como inicia uma operação dessas? Qual é o insight, qual é o estopim que dá o alerta para as autoridades de que há algo maior ali e que deve ser investigado? Como isso se inicia? Não tem como iniciar um trabalho desses do zero, é impossível, né? A primeira DP de Sapucaia do Sul ela já vem trabalhando nos últimos 2 anos com o crime organizado. Está inserida dentro de uma localidade que tem um impacto e tem uma influência por uma organização criminosa situada no Vale dos Sinos, que praticamente todo crime patrimonial e todo crime envolvendo tráfico de drogas é determinado por parte dessa organização criminosa. Então não há como trabalhar numa localidade dessas sem o enfrentamento efetivo da organização criminosa, né? Não vai ter eficiência nenhuma o trabalho da polícia. Então, a partir disso, já alguns trabalhos vêm sendo desenvolvidos. No ano de 2020, no final do ano de 2020, a primeira DP de Sapucaia do Sul efetuou uma operação de lavagem de dinheiro, em que 5 pessoas foram indiciadas e presas, e que foram apreendidos, sequestrados, aproximadamente 10 milhões em patrimônio dessa organização criminosa, em bens móveis, imóveis e contas bancárias. A partir disso, a investigação prosseguiu, centenas de mídias e documentos foram analisados, diversas diligências em campo foram realizadas, provas técnicas foram produzidas, e a gente conseguiu chegar nessa estrutura da organização criminosa, em que pelo menos 200 pessoas integram efetivamente nos mais altos ou reduzidos níveis de participação, mas conseguimos comprovar sim que há uma subordinação, há uma hierarquia, há um código de condutas e há principalmente organização. Eles são extremamente organizados e por isso conseguem movimentar tanto dinheiro. Sim, é um organograma de empresa, Sim. Seguem um padrão realmente corporativo. Exatamente, mas até mais rígido. Porque, embora seja uma organização criminosa que não é tão violenta como outras que a gente conhece no Estado, quando há necessidade de fazer uso da força, isso é feito, e sempre com autorização do escalão superior. Esse refinamento da operação, essa característica desta organização de obter uma estrutura empresarial, ter um processo, um fluxo de comando, de hierarquia, ela de fato torna a organização menos violenta, ou seja, não é na base da violência que as coisas acontecem. Isso é uma realidade? Esse grupo criminoso, eles atuam a estilo de outros grupos criminosos que estão sediados no sudeste do país. Um PCC, por exemplo? É a semelhança, né, a semelhança desse grupo. Por quê? Porque eles têm como pressuposto, quanto menos atenção eles chamarem das autoridades, mais eles conseguem fazer o tipo de infração penal que eles buscam, que principalmente o tráfico de entorpecentes. Então, evitam guerras com outras facções, mas quando necessário fazem. Evitam crimes patrimoniais com extrema violência, como crimes de latrocínio. Evitam cometer crimes patrimoniais em locais que são de prática de tráfico de entorpecentes, para evitar que a polícia se aproxime do local. Então, quanto menos violência, eles conseguem chamar menos atenção e conseguem enriquecer, gerar patrimônio ilícito. Eles sempre buscam patrimônio. Esse é o foco de atuação, esse é o norte que guia esse grupo criminoso. Deste grupo específico, né? Patrimônio, exatamente. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos hoje em torno de 12 a 13 facções criminosas atuando, ou seja, dividindo no território do estado nas práticas criminosas, né? E essa é a maior concentração de organizações no mesmo território do país, né? Nós não vemos em nenhum outro estado do Brasil um volume tão grande de organizações que dividem o território, que compartilham, né, da área do estado para a prática de seus crimes, né? Esse abalo realizado nesta facção específica, que é uma facção do Vale dos Sinos, né,
o quanto de fato tirou ela de operação, ou seja, o quanto de fato comprometeu esta facção específica, e o quanto isso favorece as demais facções, no sentido de que uma das 12, uma das 13 foram retiradas de operação, ou seja, existe aí um território livre hoje, né? O quanto isso favorece as demais e como pode se entender um rearranjo aí desse mapa do crime. Eu afirmo com absoluta tranquilidade e sinceridade que, embora foi uma ação forte, uma ação sozinha ela não tem a capacidade de extinguir uma organização criminosa. Isso não acontece, mas ela consegue enfraquecer. Isso é fato. A gente conseguiu já, por meio do setor de inteligência, verificar que a organização criminosa ela foi enfraquecida em muitos aspectos. Mas nós precisamos de continuidade. As ações elas têm que ser contínuas, né, por parte da Polícia Judiciária, para que o grupo siga sofrendo, siga tendo impactos, e que isso enfraqueça não só esse grupo, que é o mais forte do Estado, mas que também os outros sintam. Por quê? Porque muitas vezes as drogas que são comercializadas no Rio Grande do Sul, elas são trazidas por consórcio. Como é que funciona? O grupo mais forte, ele vai na fronteira, ele acaba fazendo uma aquisição de uma grande quantidade de entorpecentes e depois isso é distribuído entre os demais. Se o grupo mais forte está enfraquecido, a capacidade logística dele vai ficar mais fraca e os outros também vão acabar sentindo. Um outro ponto importante que eu também destaco é o monitoramento para que nós não deixemos alguém tomar espaço, né? A gente sabe que não há vácuo de poder. Então, daqui a pouco, se uma facção ela foi muito enfraquecida, outras podem tentar tomar o poder, né, tentar ganhar uma força que ainda não tinham. Então, o serviço de inteligência vem monitorando isso, justamente, tanto dentro do sistema prisional quanto fora, para verificar os movimentos, né, a articulação dos demais grupos criminosos. Até o momento nós não tivemos algo que chamasse atenção, mas isso sim é verificado. Mas na justamente. prática é possível, Gabriel, isso? É possível prevenir essa entrada de uma outra facção nesse território? Hoje, com o foco em isolar e transferir lideranças das organizações criminosas, eu acredito que sim. Porque, embora sejam organizações com muitos membros, sempre há aqueles que determinam, aqueles que pensam, aqueles que realmente têm o poder de mando. Então, isolando essas pessoas, pelo menos por um tempo, a gente consegue fazer com que esses grupos não tenham, digamos que, a cabeça pensante. Isso dificulta, sim, para que se reestruturem, para que ditem as ações na rua, para que, né, façam aquilo que pode ou não trazer algum tipo de ganho. Então, eu acredito que trabalhar dentro do sistema penitenciário, nas lideranças, é bem importante. É importante porque o público entende que, como é falado, né, popularmente é falado mesmo, o tráfico tem essa questão, prende, no outro dia tem um no lugar dele, né? Isso é uma realidade no chão de fábrica, né? Agora, de fato, nas lideranças já é um pouco mais difícil que isso seja rapidamente retomado ou preenchido esse espaço, né? Eu sempre destaco que toda ação ela é importante. Aquele traficante que está na esquina, aquele indivíduo que está furtando um rádio de um veículo, aquele estelionatário, todo tipo de ação é importante. Agora, quando a gente prende liderança de organização criminosa, aí é serviço de investigação qualificada. Isso tem que ser feito. Porque o líder, ele não chega nessa condição do dia para a noite. O líder, ele não é substituível de uma forma tão simples. Ele é produzido, ele é feito há muito tempo. Sim. Nós estávamos falando carreira, antes de entrar no ar, de lideranças de criminosos que há 20 anos cometem crimes no Estado. E estão aí, e foram alvo da Operação Kraken, por exemplo. Então, alcançar e atacar a liderança e o patrimônio dela é o caminho, é a correta e a ação mais importante que eu acredito que no que tange ao enfrentamento desses grupos. Né? Esse grupo específico, sabe-se agora com a investigação, que tinha ligação ou ligações, enfim, com cartéis colombianos, cartéis mexicanos, né? Inclusive também grupos da Bolívia. Essa ligação, ela era estreitada já na operação? Ela era uma ligação de fato que a gente possa concluir que
esses cartéis latino-americanos já estavam com raízes no Rio Grande do Sul? Ou era uma relação, como disseste antes, sim, baseada em consórcio de compra e venda de lotes, enfim, de drogas? O quanto, de fato, eles tinham já um canal direto com esses cartéis? Nós, no Brasil, temos uma fronteira muito grande. Isso acaba facilitando a entrada de drogas, né, principalmente na região centro-oeste, em que há os grandes produtores de cocaína e maconha, né, no mundo. Nós temos uma grande organização criminosa, com sede no estado de São Paulo, e que tentou monopolizar o controle das fronteiras nos últimos anos. Ou seja, toda a droga que entrava no Brasil tinha que ser, digamos através que, deles, né? por meio deles. Sim. Tudo acabava que tinha a determinação ou não dessa organização criminosa. Conseguimos verificar que esse grupo, com sede no Vale dos Sinos, atravessa essa barreira. Eles buscam a droga diretamente fora do Brasil, ou seja, sem intermediário. Isso mostra tanto o poder deles, quanto a ousadia, a afronta em se determinar autossuficiente. E a investigação conseguiu verificar que nessa transposição de fronteiras, as lideranças desse grupo estavam já mantendo contatos estreitos com criminosos de fora do nosso país, na Bolívia e na Colômbia, para facilitar justamente a aproximação com membros de cartéis do México. Os cartéis do México, eles não produzem droga, mas eles são os maiores distribuidores de droga do mundo. Eles mandam droga para os Estados Unidos, eles mandam droga para a Europa, né, para todo mundo. A operação deles é logística. Né? Logística, né, amplamente logística. Então a droga é produzida na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai e é distribuída para o restante do mundo. Uhum. O que a investigação conseguiu apurar? Que esses membros dessa organização criminosa gaúcha já possuem ligações fortes com membros de organizações criminosas da Bolívia e da Colômbia que fazem a intermediação com o cartel do México. Então isso chamou muita atenção, porque algumas lideranças, inclusive, planejam confeccionar passaporte europeu para tentar fazer distribuição de droga na Europa. Então isso ultrapassou qualquer tipo de investigação ou de noção do que a gente trabalhava com crime organizado e denotou, sim, o crescimento e a força que esse grupo tem e que está buscando uma expansão. Eles já se consolidaram no cenário nacional e estão buscando hoje uma expansão a nível internacional. A ideia, então, era criar uma rota internacional pelo Rio Grande do Sul para distribuir essa droga que era adquirida desses cartéis colombianos, desses grupos bolivianos. Então talvez a proximidade com os cartéis mexicanos seria para um aprendizado, então, um benchmark? Não só um aprendizado, mas sim pela questão logística, né, de daqui a pouco conseguir exportar droga para outros locais, né, a facilidade, né, de, por exemplo, exportar droga para a Europa. A gente conseguiu verificar justamente que havia um contato muito forte com um criminoso da Bolívia, que é vinculado a esse cartel mexicano, em que ele já estava recebendo em euros, pela cocaína produzida. Ou seja, né, qual que é a intenção? É justamente a droga que está sendo remetida para a Europa. Então, eu ressalto mais uma vez, a questão da transnacionalidade mostra a audácia mesmo, a ousadia e o quanto esse grupo quer crescer no que tange ao domínio do tráfico de drogas no cenário que a gente vive hoje em dia. Com certeza. Essa característica empresarial, corporativa desse grupo, que foi identificada na investigação, chamou muito a atenção, né? E também podemos ter acesso a informações de que eles adquiriram empresas e criaram empresas para que pudesse facilitar não só a própria operação do grupo, como também a lavagem do dinheiro obtido através da prática dos crimes, né? Que tipo de empresa, Gabriel, foi criada ou foi adquirida? Qual era o ramo de atuação? Como é que isso se distribuía dentro dessa organização, dessa parte operacional? Né? E se nessas empresas existiam pessoas trabalhando que não faziam parte da organização? Ou todos os envolvidos eram ligados a ela? Assim, como é que era a dinâmica dessa parte corporativa, digamos assim? Nós tínhamos empresas de vários ramos. Tínhamos empresas vinculadas com o ramo imobiliário,
tínhamos empresas de revenda de veículos, empresas que supostamente comercializavam pedras preciosas, empresas do ramo da informática, empresas situadas em shopping center. Então, tínhamos todo tipo de um dos investigados, por exemplo, ele possuía 17 empresas no nome. Então, nós tínhamos empresas de todo tipo. A maioria delas de fachada. Ou seja, chega no local e não existe. Não tem nada. É um muro. Sim. Não existe. Sim. Algumas efetivamente funcionavam e parte da atuação era lícita, com 1 ou 2 sócios vinculados à organização criminosa. Algumas pessoas trabalhavam e não tinham vinculação com a organização criminosa. Nem sabiam. Não sabiam. Mas, de alguma forma, aquelas contas, né, aquela movimentação financeira era utilizada para lavar o dinheiro do crime organizado. Então, isso tudo vai ter que ser desentranhado em sede processual. Durante o processo, vai ter que ser apontado o que era lícito e o que não era. Na dúvida, em se tratando de lavagem de dinheiro, que nós trabalhamos com a inversão do ônus da prova, tudo é restrito e a pessoa vai ter que fazer a prova de que aquilo era lícito. Exatamente. Essa é a forma de atuação da lavagem de dinheiro. Havendo indícios da ilicitude, aquele bem ele é constrito, né? ele acaba sendo sequestrado por hora e, para ser restituído, a pessoa que foi alvo tem que provar a origem lícita dele. Sim, aí claro que aí ao longo agora do processo isso vai se desenrolar, né? E esses bens apreendidos, que chegam aí na ordem de 50 milhões, veículos, aeronaves e 38 imóveis também, todos eles já têm perdimento determinado, esse processo está em andamento? Sim, os bens eles foram sequestrados por ordem judicial, né? Ao término do processo, com o trânsito em julgado, eles são perdidos, né, em favor... Não há um perdimento antecipado, por exemplo, os veículos, eles não podem ser direcionados para os veículos podem ser esses bens imóveis, veículos, aeronaves, eles podem ser destinados às forças de segurança para uso provisório. Certo. Isso a própria lei autoriza. E há essa ideia. Há essa ideia, sim, de equipar as forças policiais. A gente percebe que são muitos veículos bons, né, são veículos potentes, podem trazer um bom enfrentamento contra o crime. O efeito didático é importante também. Também, principalmente, né, de conseguir mostrar um Audi, uma BMW, um Porsche, um Cadillac, veículos que estavam com o crime, agora, né, são utilizados pelas forças de segurança pública. Isso também faz parte do processo. E ao final, né, ao trânsito em julgado, eles são perdidos. Isso passa a incorporar o patrimônio do Estado. Pode acontecer durante o trâmite do processo, alguém conseguir comprovar que era um terceiro de boa-fé, né, acabou comprando um veículo, por exemplo, e não sabia da situação, isso pode ser restituído. Mas, num primeiro momento, eles são declarados indisponíveis por ordem judicial e aí ao longo do processo vão ser produzidas provas que vão poder restituir ou não esses patrimônios. Certo. Em relação aos imóveis, e também citaste a questão de que uma das empresas envolvidas era do ramo imobiliário, né? Essa empresa do ramo era atuante ou era de fachada também? Era empresa de fachada. Em relação aos imóveis, nós temos imóveis em praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, imóveis que são imóveis de luxo, pavilhões, apartamentos, terrenos. Há um imóvel, uma casa num condomínio de luxo em Porto Alegre, avaliado em 3 milhões de reais, apenas um imóvel. Então, e era utilizado? Era utilizado. Por dos membros? Por membros da organização criminosa, e que mostra, e registrado em nome de Laranja, é uma pessoa que nunca nem esteve no local e que mostra claramente a origem ilícita desse patrimônio, né? Não vai haver como... A gente não consegue perceber a comprovação ilícita, então isso vai ser perdido com certeza. Isso nos leva a uma situação também curiosa, né? Quando falamos disso, membros da organização criminosa residindo em imóveis de luxo, dentro de condomínios de alto padrão, traz uma questão interessante. Assim, como era a vida dessas pessoas? Como era o dia a dia delas? E nós vimos até em algumas imagens disponíveis na imprensa, na internet, que as pessoas viviam vidas glamurosas, luxuosas, enfim, pessoas andando com carros de luxo. Como é o dia a dia dessas pessoas? A família dessas pessoas, ela também frequenta lugares, escolas, por exemplo,
os filhos estudam em escolas de padrão mais elevado, eles circulam dentro desse ambiente, porque isso gera de fato uma curiosidade. A gente vê até por algumas pessoas entrevistadas, né? Bom, mas não tinha nem ideia de que o meu vizinho aqui, que jantou na minha casa, era um líder de uma organização criminosa com esse potencial, com essa capacidade, né, de prática criminosa. Então, como se dá essa rotina desses líderes ou dessas pessoas que estão nessa organização? Importante essa pergunta porque nós não podemos generalizar. São mais de 200 investigados. Quais tinham um padrão altíssimo, elevado? 10%. Até nem isso. Então, as lideranças são quem detém o patrimônio e o poder. Eles ditam as regras, eles possuem a altíssima capacidade financeira. Os demais membros, quanto mais nós baixamos na hierarquia da organização criminosa, são descartáveis. É aquilo que a gente vê. O traficante na esquina é preso, 2 horas da tarde, às 18 horas tem outro traficante. É um membro descartável. Sim. Ele não tem patrimônio, ele não tem poder de manda, ele é muito fácil repor, né? Facílimo, e ele nem conversa, ele nem sabe quem é a liderança. Ele se reporta a um gerente do tráfico, que se reporta a alguém que é regionalizado, que esse sim vai se reportar à grande liderança. Mas em relação a eles, que foram o nosso objeto, as grandes lideranças, sim, possuíam um padrão de vida elevado, frequentavam os melhores locais na sociedade, tinham um patrimônio muito alto, com imóveis de luxo, veículos. Nós apreendemos veículos avaliados em R$500 mil, ou seja, um automóvel no valor de um apartamento. Sim. Imóveis ultrapassando a casa de 2, 3 milhões de reais. Frequentam sim, né, a investigação conseguiu comprovar, festas de alto padrão, restaurantes que são da elite, né, da sociedade gaúcha. Então eles levam uma vida, essas grandes lideranças levam uma vida de empresário bem-sucedido. Sim. E se dizem empresários. Eles se dizem empresários. Empresário do ramo de agência de jogador de futebol, empresário digital influencer, empresário que trabalha no ramo imobiliário. Então tudo isso, e realmente as pessoas mostram um patrimônio muito alto, elas acabam passando tranquilamente e frequentando, né, como mencionado, daqui a pouco a casa de um vizinho, está jantando na casa de um vizinho e nem tem noção de que aquela pessoa é uma liderança do crime organizado que determina diversos crimes, que não coloca a mão, isso é importante ressaltar, essas pessoas não colocam a mão em arma, não colocam a mão em droga, não, mas elas ditam o rumo da organização criminosa de forma indireta, por meio dos seus subordinados. Sim, de fato podemos comparar com uma empresa, porque muitos que estão nos assistindo vão entender que na sua empresa, muitas vezes a pessoa tem uma fábrica de calçados, o dono da fábrica não encosta numa sola de calçado, não encosta em uma máquina de costura, né? Assim, em qualquer outro ramo de empresas também, o proprietário, dono, diretor, CEO da empresa, enfim, ele não está muitas vezes lá produzindo ou atuando diretamente na produção do seu produto, né? Então realmente uma comparação muito feliz em relação a isso, porque até o nível de percepção sobre o negócio, o nível de relacionamento, como se comporta, os cuidados que devem ter para não deixar transparecer, né, a sua prática criminosa é de fato de pessoas que não são de nível baixo no crime, né? São pessoas realmente preparadas e que estão experientes ali, como a gente falou antes, né? Que tem uma história já no crime, né? É o nível empresarial, não tenho nenhuma dúvida disso, é exatamente isso. Tanto que os subordinados não conhecem as lideranças, nunca conversaram com as lideranças. E isso traz... Falo com absoluta tranquilidade que são grupos criminosos que atuam em nível empresarial que têm mais poder que muitas empresas. Tem mais patrimônio do que muitas empresas. Nós percebemos nos últimos 2 anos centenas de empresas quebrando, falindo em razão da nossa pandemia. Sim, da pandemia, claro. Com essa organização criminosa, pelo contrário, eles ganharam força. Inclusive, as estatísticas nos mostram, né, que o consumo, por exemplo, de drogas aumentou na pandemia, porque, enfim, não precisa entrar nesse mérito, a gente sabe quais fatores, mas isso gerou uma demanda muito maior para essa organização, né? Então, os negócios cresceram na pandemia. Os negócios ao cresceram. Ao contrário de muitas empresas. Exato, o lucro aumentou, a forma de
de venda, de atuação de certo modo, acabou. E isso mostra mais uma vez o que é o ramo empresarial, né? A forma de comercialização de drogas também evoluiu. Esses grupos criminosos que antes atuavam em pontos específicos passaram a atuar com teleentrega de drogas. Sim, aquela ideia do ponto de drogas numa região marginalizada, periferia, embaixo de uma ponte lá no acesso da cidade, já não tem mais realidade numa organização como essa. Né? Isso foi substituído, eles perceberam que na pandemia em que as pessoas estavam em casa, seria muito mais vantajoso a droga ir até o usuário do que o usuário ir até a droga. Sim. E evoluíram e isso se tornou uma prática muito constante. Não só de forma explícita, mas também de forma implícita, indireta. Pessoas que fazem teleentrega, né? A teleentrega lá do lanche. Daqui a pouco aquele indivíduo também está fazendo teleentrega de droga. Sim. O motorista do carro de aplicativo também está fazendo entrega de droga. Então tudo isso evoluiu e mostra, né, a organização e a visão dessas lideranças no sentido de buscar lucro. É isso que eles querem, é buscar lucro. Esse pedaço da operação, ou seja, a ponta, a entrega lá, que envolve um motorista de aplicativo, envolve um motoboy, enfim, essas pessoas têm, na maior parte das vezes, têm conhecimento do que estão entregando. Ou seja, já podem ser consideradas parte da cadeia logística do... Com certeza integram a organização criminosa. Quem trabalha com crime organizado tem sempre um cuidado, porque a nossa lei 12.850, que define o crime organizado, ela exige alguns requisitos. Não é qualquer coisa que é denominado e enquadrado como crime organizado, como organização criminosa. Nós precisamos de pelo menos 4 ou mais pessoas, que pratiquem crimes com pena superior a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional e, principalmente, precisamos de organização, estruturação e divisão de tarefas. Nós precisamos comprovar isso numa investigação para apontar que existe uma organização criminosa. Do contrário, isso pode ser uma associação criminosa, lá do artigo 288 do Código Penal, sim, ou até mesmo uma coautoria eventual, né, para a prática de crimes. Uhum. Então isso a gente sempre tem que ter cuidado para conseguir comprovar. Será que aquele motoboy, embora esteja entregando droga para a organização criminosa, ele efetivamente tem uma participação na organização criminosa ou ele daqui a pouco nem sabe, é plenamente descartável, está fazendo algo eventual? Então a investigação sempre tem que conseguir mostrar que não, ele realmente está fazendo isso toda segunda-feira, recebe o dinheiro, fornece para o gerente, vai lá, pega mais droga no ponto tal. Bom, é um membro da organização criminosa, está cometendo crime com pena superior a 4 anos, tem 4 ou mais pessoas e ele tem subordinação e divisão de tarefas. Então a gente consegue comprovar. Do contrário, não. Mas nesse caso é um membro, né? É um membro. Agora, no caso eventual, vamos colocar assim como é a situação da maioria dos trabalhadores desse mercado. Né? Ele é autônomo. Ele sabe que está fazendo parte de uma cadeia logística criminosa, sabe que está entregando droga, mas é eventual. Ele faz aquilo sem uma frequência, sem ter um contato direto com os processos internos da organização, enfim. Qual a visão, na investigação, né? Qual a visão da polícia em relação a este indivíduo? Nesse caso, a nossa lei de drogas, a nossa lei 11.343 de 2006, ela define o crime de tráfico de drogas, do artigo 33, e ela também tem o crime de associação para o tráfico, do artigo 35, em que 2 ou mais pessoas se associam para fins de cometer crimes de tráfico de drogas. Então esse indivíduo, ele muito provavelmente ele vai ser enquadrado como associação para o tráfico. Por quê? Porque eu menciono aqui organização criminosa, crime organizado, grupo criminoso. Mas ele não era membro, né? Não era membro. E esse ponto, esse fato de organização criminosa, isso, integrar, pertencer, subsidiar, sustentar uma organização criminosa, isso é um crime autônomo. As pessoas que integram uma organização criminosa, nos termos que eu falei anterior, cometem um crime autônomo. Só o fato de estar lá, ser membro, é crime com pena alta. Então, o nosso trabalho na Operação Kraken visou atingir os membros da organização criminosa, aqueles que integravam ou que, de alguma forma, sustentavam a organização criminosa. Se a pessoa não integra,
ela não comete esse crime de integrar a organização criminosa, mas ela pode cometer, por exemplo, o tráfico de drogas, a associação para o tráfico, a lavagem de dinheiro, né, que é um outro processo mais sofisticado, mas que também é cometido pela organização. Então são vários crimes nesse contexto, sem falar nos centenas de crimes patrimoniais, né, que também movem esse grupo. Nesse contexto de 200 investigados, há algum tipo de... foi incluída esse tipo de serviço paralelo, autônomo, digamos assim, ou esses 200 investigados fazem parte da gestão da organização? Não, dos mais de 200 investigados, nós temos aproximadamente 15 pessoas, 10 a 15 pessoas que fazem parte da gestão, 2 ou 3 da alta cúpula, e os outros, mais de 100, são pessoas que são abaixo no escalão hierárquico, a maioria deles são descartáveis. Sim. Mas nós conseguimos montar um organograma de forma hierarquizado, em que temos as altas lideranças, as lideranças subordinadas, as pessoas que são, de alguma forma, gerentes, e depois, né, aquele exército de pessoas que são descartáveis dentro do grupo. E esse exército de pessoas segue cometendo delitos, cometendo crimes, né? E nós vimos aí na investigação que entre os negócios dessa organização, além do tráfico de drogas, nós tínhamos o roubo de veículo, né? Aí se associa, no caso, aí ao crime de latrocínio, muitas vezes, né? Roubos patrimoniais, enfim. Ao longo de 1 ano e meio de operação, e aí a gente pode fugir um pouco da Kraken, e tentar entender isso, né, para o público conseguir entender uma visão geral em relação às operações policiais que tem esse período mais prolongado de investigação. Então, 1 ano e meio de investigação. Ao longo desse 1 ano e meio, essa organização é monitorada, a polícia acompanha, monitoramento telefônico, campanas, enfim, todo um acompanhamento, né, para materializar aquela prática criminosa. Enquanto isso, essa organização está trabalhando, né, 1 ano e meio de operação, de prática de crimes, enfim. Nesse contexto, como é a visão, não só a visão técnica da polícia, mas como é a visão, o sentimento também dos policiais que estão envolvidos ali, sabendo que no período que eles estão necessariamente atuando no monitoramento e com o objetivo de fato, tirar de circulação aquela organização, acompanham ali, vamos dizer assim, ao vivo, em tempo real, muitas vezes a prática de crimes que obviamente tem suas vítimas, né? Como funciona isso no dia a dia das equipes, no seu dia a dia como líder dessa investigação? Como é lidar com esse tipo de... Porque, na verdade, é uma encruzilhada, né? É complicado, é um dilema. É por isso que a lei do crime organizado não se investiga crime organizado, organização criminosa, de forma tradicional. Não há como. Eu não tenho como investigar esses grupos, simplesmente ir lá, monitora, abre um computador, abre um sistema. Não tem como. Sim. Requer técnicas especiais de investigação. E essa lei do crime organizado nos fornece técnicas especiais de investigação. Ação controlada, infiltração de agentes, interceptação de sinais, colaboração premiada. Nós temos várias formas especiais que são destinadas à investigação de organização criminosa. E nós precisamos fazer o uso dessas ferramentas. Sim. Por quê? Porque daqui a pouco, se um policial, no monitoramento de um suspeito, ele visualiza um crime patrimonial, e isso em alguns momentos ocorreu, ele não vai poder fazer atuação. Por quê? Compromete toda a atuação. Se ele prender uma liderança naquele momento, vai chamar a atenção, esse grupo vai perceber que tem uma investigação em andamento e vai frustrar o êxito da diligência. Não seriam apreendidos, por exemplo, 50 milhões do crime organizado se lá no meio da atuação uma liderança fosse presa ou até mesmo um subordinado em um momento inoportuno. Então, é um dilema, a gente precisa, nós que trabalhamos com isso, precisamos entender e trabalhar. É o ônus, digamos assim, de trabalhar com crime organizado, que às vezes percebemos o cometimento de crimes e temos que esperar o melhor momento de agir. Então, é realmente complicado, mas é necessário. Mas é necessário, né? Porque também não há, como sabemos, né? E aí também não é o episódio que para entrar no mérito do nosso sistema, né? Sabemos que muitas vezes uma prisão não estando bem fundamentada, questão de dias ou horas, muitas vezes aquele criminoso vai estar novamente em circulação, novamente com prática de crimes. Se já temos isso
né, acontecendo hoje com um indivíduo preso dentro do sistema prisional, né, quem dirá efetuando uma prisão, digamos assim, não tão bem fundamentada, né? Esse indivíduo volta para a prática do crime. É por isso a importância de fazermos investigações qualificadas, com provas técnicas, com quebras de sigilo, verificando movimentação financeira atípica, com compras, aquisições de bens totalmente incompatíveis com patrimônios. Isso é investigação técnica, investigação qualificada com prova produzida que é praticamente irrefutável. Não há como uma defesa, por exemplo, afirmar que o fato não ocorreu. Ela vai ter que trabalhar no outro sentido, para daqui a pouco tentar uma redução de pena, um regime diferenciado, mas desconstruir a prática criminosa, quando a prova ela é produzida de forma técnica, é algo muito difícil. E é isso que nós buscamos. E é isso que se busca. Né? Durante a investigação, Gabriel, como se dá a questão do envolvimento de equipe? Né? Nós temos aí também uma pergunta que surgiu várias vezes em relação ao sigilo da operação, e aí nós vimos aquela cena lá de 1.300 agentes policiais na Fiergs, né, no auditório, reunidos para receber o primeiro conjunto de informações a respeito da operação, que ali, questão de horas, estaria sendo deflagrada. Né? Sabemos da dificuldade de envolver esse tipo de controle, aí de novo eu faço um paralelo, a pessoa sabe que muitas vezes dentro da sua empresa, na sua própria família, comenta, cita algo ou em segredo fala para uma pessoa, uma enfermeira, e aquilo vaza, né? Sabemos isso é do ser humano e aí nisso me surge aí uma questão até de quase um desafio manter isso. Como é que durante a investigação, quantas pessoas são envolvidas durante a fase da investigação? Como se faz esse controle, né, até de fato a operação ir para a rua, né? Como é administrado isso dentro da estrutura da delegacia, enfim, ou da regional, da estrutura da polícia em geral? Né? Isso é a parte mais sensível do trabalho. O cumprimento das ordens judiciais com mais de 1.000 policiais. Isso, para nós, foi o que mais nos deixou sem dormir, digamos assim, porque nós tivemos que ter uma preparação de semanas, desde o local, a montagem, por exemplo, do café da manhã para esses policiais. Que foi no auditório mesmo. Toda a operação, o briefing, né, a reunião operacional foi no auditório da Fiergs, e depois a entrega dos envelopes, a entrega das apreensões, a entrega dos presos, foi na Central de Polícia, na Regional de Canoas. Uhum. Então, tudo foi lá em Canoas. Mas foi uma logística extremamente grande, em que a gente teve que ter cuidado com tudo. Né? Tudo foi pensado para quê? Para não chamar atenção. Então, uma reunião com mais de 1.000 policiais ao ar livre, com 500 viaturas, isso ia chamar a atenção de quem estivesse passando por ali. Então, optamos pelo Teatro da Fiergs, com um apoio muito, agradeço, inclusive, o apoio da presidência, que concedeu para a polícia, gratuitamente. Esse foi fundamental para a nossa explicação do trabalho, para a manutenção do sigilo. Então, conseguimos colocar os policiais lá muito bem acomodados. Sim, não é qualquer lugar que você consegue reunir 1.300 pessoas, e também não é qualquer lugar que, para reunir 1.300 pessoas, você tem um estacionamento para centenas de viaturas. Né? Com absoluto sigilo. Foi importantíssimo. Isso foi essencial para o nosso êxito. A questão também do monitoramento da inteligência, né, que envolveu aí 14 casas prisionais, então isso não é fácil de fazer. Nós trabalhamos muito com elementos de ligação, então é algo totalmente compartimentado um trabalho desses. Nem na minha delegacia as pessoas sabiam o que ia acontecer, com exceção dos policiais que trabalharam. Estavam diretamente envolvidos. Os demais policiais não sabiam, eles ficaram sabendo na véspera e não sabiam o que era, mas sim que teria uma operação. Sim. Dentro da regional, era eu, o meu diretor e o pessoal que trabalha na inteligência que sabia, e fora isso, os elementos de ligação. Então nós tínhamos um elemento de ligação da Brigada Militar, do DPEM, da Polícia Penal da SUSEP, da PRF, do Corpo de Bombeiros. Esses elementos de ligação faziam o contato, são pessoas de absoluta confiança, faziam o contato com as suas instituições, que não sabiam o teor, sabiam só que ia ter o cumprimento de ordem judicial, não sabiam o tamanho, não sabiam onde, mas só apresentaram esses policiais lá no dia. E aí, a partir disso, nós recebemos o nome desses policiais já dias antes e fizemos toda a distribuição nesses mais de 200 locais,
avaliamos o risco de cada um deles para colocar grupos táticos, grupo contendo canil, grupo contendo policiais que trabalham com equipamentos pesados. Então, tudo isso foi distribuído, mais ou menos uma semana só para a montagem da operação, e acreditamos que tivemos um êxito muito bom, né? Não tivemos vazamento, isso foi importantíssimo, não tivemos nenhum policial ferido, nada, nenhum disparo de arma de fogo efetuado, nenhum preso ficou ferido. Então nós consideramos que, né, foi um êxito em relação ao cumprimento desse trabalho. Sim, e esses dados agora que traz realmente são talvez os mais importantes, né? Porque uma operação dessa magnitude, sem termos aí um disparo sequer de arma de fogo, sem termos uma pessoa ferida, independente de ser criminoso, né, um preso ou principalmente algum policial, né, isso realmente mostra o tamanho do sucesso da operação, né, isso sem dúvida nenhuma é muito importante. Na lista de locais nós temos aí mais de 30 municípios, né, que foram alvos de cumprimento de ordens judiciais, né? Como se deu essa logística, Gabriel? Por exemplo, citar Passo Fundo, né, Santa Maria, as equipes saíram de Porto Alegre para o cumprimento, partiu daqui todo o aparato. Nós tivemos no estado do Rio Grande do Sul 38 cidades e nós tivemos buscas também no estado de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nos estados vizinhos, né, nos estados de Santa Catarina e Paraná, principalmente, nós contamos com o apoio da polícia local. Então também tivemos elemento de ligação nas polícias locais. Da mesma forma aconteceu no Mato Grosso do Sul. Mas o elemento saiu daqui no dia 19. A ordem judicial, sim, ela saiu de forma concomitante, esse elemento de ligação que sabia que teria uma missão de cumprimento, de apoio, e que sabia que seria executada no dia 19, ele não sabia o que era. Então ele recebeu essa ordem no dia. Em algumas regiões do interior do estado, isso aconteceu de forma semelhante. A equipe, por exemplo, Passo Fundo, a equipe foi convocada, permaneceu na DP de Passo Fundo e recebeu essa ordem no dia para o cumprimento. Ela não precisou deslocar. Alguns outros alvos que foram alvos sensíveis para a investigação, né, no litoral gaúcho, por exemplo, as equipes saíram da Fiergues. Então elas precisavam receber essa orientação específica no local e saíram da Fiergues. São regiões mais próximas, regiões né? mais Em torno de próximas, 100 quilômetros ali. Que era possível fazer esse cumprimento. Mas, ressalto, né, foi algo que cada um desses locais foi avaliado. Tudo passou por um crivo de risco, principalmente o principal risco aos policiais. Esse é o ponto principal. E a partir disso, a questão da importância para a investigação. É uma liderança? É um laranja? Tem daqui a pouco uma casa que vai ter pedra preciosa, é preciso de uma busca minuciosa. Então tudo isso passou pelo crivo na montagem das missões e deu realmente um trabalho muito grande, né? Foram dias fazendo isso, mas valeu a pena porque nós consideramos que tivemos um êxito bem considerável. Sim, foi um êxito realmente considerável, né? E talvez muitas pessoas que estão nos assistindo não consigam entender o alcance disso, porque realmente é algo que não faz parte do nosso dia a dia, né? Muitas vezes, quando nós falamos em análise de risco, é um trabalho minucioso, precisa prever todas as variáveis, é um trabalho que realmente demanda uma atenção muito grande, e quando nós fazemos isso, pensando em uma operação que deva acontecer de forma concomitante em mais de 38 municípios, envolvendo 1.300 pessoas, cumprimento de 1.368 ordens judiciais, realmente é algo que reforçamos, como eu disse na abertura do episódio, é histórico para a Polícia Nacional, né? E, com certeza, eu aí mais de 25 anos nessa área, posso dizer que é algo realmente que vai ficar como referência para o futuro, porque se nós pensarmos que cada ação dessas, visando a proteção dos policiais, a proteção do sigilo, são muitas questões que precisaram ser atendidas, né? E fazer uma análise de risco, fazer a gestão desses riscos aí para esse tamanho de operação realmente foi um desafio muito grande, né? E aí não tem outra palavra a dizer que é profundo
desejo de parabéns a você e a toda a equipe, né, que participou dessa operação, que isso deixa um legado aí para o Estado e para o país, né, porque de fato é algo histórico, né, não tenho dúvida disso, né, eu posso reforçar aqui que é algo histórico. Eu sempre fico muito feliz com o resultado do trabalho, mas eu sempre digo que parabéns não são destinados a mim, né? Mas sim aos policiais da 1ª DP de Sapucaia do Sul. Eu sou um elemento facilitador, né? Eu sou a pessoa que efetivamente coloca a cara, que faz o que tem que fazer, que fala com quem tiver que falar, mas quem teve esse resultado, a produção desse resultado todo se deve ao trabalho dos policiais da 1ª DP de Sapucaia do Sul. Uma DP que é distrital, que tem responsabilidade de investigação de todo tipo de crime, crimes de homicídio, crimes de violência doméstica, crimes patrimoniais, e nunca deixou de investigar esses crimes, mas que conseguiu fazer esse trabalho, os policiais conseguiram fazer esse trabalho, às vezes abrindo mão da sua folga, do seu final de semana, do seu feriado, porque eles acreditaram. Foram policiais que viam o potencial, acreditaram e se dedicaram, e eles sim merecem todas as saudações, porque isso é resultado da dedicação desses policiais. Obviamente, eu não posso nominar o nome por uma questão de segurança, mas eles sabem que o resultado é fruto da competência e da dedicação deles. Sem dúvida nenhuma, e nós percebemos aí no nosso meio, né, em amigos, colegas, família, que realmente essa operação encheu todo mundo, os gaúchos, de orgulho em relação à sua Polícia Civil, né? Não só a Polícia Civil, mas todas as outras entidades que estiveram envolvidas nessa operação, mas de fato, mais uma vez reforço, parabéns a todos os policiais, não só da Delegacia de Sapucaia, né, sob a sua liderança, mas também de toda a Polícia Gaúcha, né? É um trabalho realmente importante, e nós temos acompanhado o quanto a Polícia Civil gaúcha tem se qualificado ao longo dos últimos anos, né? Isso é algo que salta aos olhos de fato, porque não só nessas técnicas de investigação, mas qualificação do próprio efetivo também, de estruturação, realmente é algo que é indiscutível, né? Então, com certeza, nós todos, como sociedade gaúcha aqui e também brasileira, ganhamos com isso, né? E aí, Gabriel? Eu realmente concordo que a Polícia Civil ela vem, nos últimos anos, ficando cada vez mais qualificada. Nós temos turmas, a cada turma que entra, a gente percebe que os policiais eles vêm com muita vontade, com muita dedicação, qualificados mesmo. Sim, isso também acaba auxiliando nós, que já estamos recebendo policiais novos, recebendo investimento em logística, em viaturas, em estrutura. E a gente fica feliz em conseguir devolver isso para a sociedade com o nosso trabalho, né? É isso que a gente pode oferecer sim. Realmente ficamos Estão satisfeitos. conseguindo com louvor, né? Isso é o mais importante, né? Gabriel, então, só tenho a te agradecer pela presença aqui, pela nossa ótima conversa, né? Esclarecendo muitas dúvidas aqui, questões importantes sobre esse trabalho fantástico que foi realizado aí sob a tua liderança, né? Te agradeço mais uma vez, né? O nosso espaço aqui está aberto, volte quando quiser, né? E espero que esse trabalho siga, né? E que, de fato, o enfraquecimento dessas organizações seja algo cada vez mais presente aí na nossa realidade, né? Eu que agradeço o convite, nós estamos à disposição. Sempre digo que é um prazer, né, publicizar e sempre, né, deixar transparente o trabalho que a Polícia Civil faz em prol da nossa sociedade. Pode ser um trabalho maior, pode ser um trabalho menor, não importa. O que importa é que a gente consiga, que nós consigamos dar o melhor e retribuir a confiança que nós temos à sociedade. Um grande abraço. Ok, obrigado. E o pessoal aí que está nos assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações para sempre receber o aviso dos novos episódios, e sigam conosco aí nas nossas redes também, para que a gente possa voltar a conversar de forma clara, profunda, sobre segurança, sobre gestão de risco, tudo aquilo que é muito importante para o nosso dia a dia. Até a próxima.